Olá, sejam bem-vindos ao nosso SideQuest, a sua missão paralela de assistir conteúdos falando de cultura pop e de tudo que a gente gosta desse universo. E este é o nosso programa piloto, apresentando um assunto que tá muito em alta e a gente ama muito. Eu sou a Gabix, eu já falo um pouco de coisas desse universo na internet há muitos anos e eu queria muito voltar a falar sobre isso, por isso eu convidei Elfo, que está aqui do meu lado, pra gente conversar sobre isso e por que não este assunto, não é mesmo? Gabi, vocês já conhecem, eu ainda Ou não. não, se não, olá. E achei muito interessante quando ela me chamou para esse tema, para esse plano de falar de cultura pop, cultura nerd, várias coisas que eu adoro. E pro nosso primeiro tema aqui, tem muito em comum comigo. Eu sou muito fã da cultura dos anos 80, que vocês podem ver na camiseta aqui várias referências. Goonies, melhor filme da minha infância, vou carregar pra mim a vida inteira. E lógico, agora Stranger Things. E uma curiosidade, os irmãos Duffer, criadores da série, são só um ano mais velhos do que eu, então várias das referências que eles trazem estão pra mim, pra vida. Turn around. Eu não vou cantar, até pensei, mas não deu. Mas é isso, a gente tá aqui pra falar de Stranger Things, quinta temporada, última temporada dos 4 primeiros episódios. Nesse programa aqui, nesse videocast, pra quem tá assistindo no YouTube, a ideia é ter os vídeos e logo em breve também nas plataformas de áudio. Então, se você está ouvindo pelas plataformas de áudio também, seja muito bem-vindo. Mas a ideia é a gente comentar aqui esses primeiros episódios da primeira parte de 3 da temporada final da série que eu vou sentir tanta falta em breve. E a gente vai comentar um pouquinho sobre o que a gente gostou, referências. Elfo sabe muito de D&D, então aqui nesse episódio a gente vai dar umas pinceladas e paralelos já com o que já aconteceu, personagens, a questão do Will Sorcerer, feiticeiro e tal, então a gente vai pincelar essas coisas diferentes, curiosidades a mais, mas a ideia é fazermos programas paralelos a partir disso, então se você estiver assistindo especialmente no YouTube, deixa aqui embaixo também comentários e sugestões para próximos temas que a gente pode voltar. Então vamos lá? Vamos lá. Stranger Things na tela. Começando pela pergunta básica, o que você achou da quinta temporada até agora, né? Na primeira parte de 3. Eu gostei como ela termina. Você gostou do final? Gostei do final. Ela começa um pouco devagar, mas termina. Adorei. Will, a gente vai falar um pouco mais disso daqui a pouco. Eu também achei que o primeiro episódio, ele começa um pouco desacelerado, principalmente porque a gente sai de uma quarta temporada que termina no ápice, assim, que as coisas vieram super pegando fogo e tudo acontecendo, com a Max, com a cidade toda perfurada no meio, rasgada, band-aid ali, 18 meses depois, ok, a gente entende que eles estavam se preparando e a vida acontece e tal, mas em questão de narrativa, ela segue muito devagar até ela realmente situar e explodir. E eu até entendo que isso aconteça, porque a temporada ela precisa te situar das coisas, tem um fast forward, né? Passa um tempo até porque a galera envelheceu bastante, mas todo mundo tá ansioso, a temporada final. Então eu vi muita gente, inclusive nas redes sociais, reclamando que a temporada ela tá lenta, não apresentou, que falou e não mostrou nada. Eu senti que nem quando foi Harry Potter, chegou naqueles últimos filmes, e daí quando começa a treta, o Voldemort voltou, e daí o próximo filme não tem Voldemort, não tem treta, 3 crianças fugindo. Pra mim foi um pouco disso que aconteceu aqui. Eu vi que amigos que leram livros e tal, eu não li, mas amigos que leram, falavam dessa sensação, e eu entendo que é Hollywood, né? Você tem que começar baixo e termina ali o 4º episódio com aquele cliffhanger, né? Pra atrair bastante. Mas sei lá, eu queria ver uma vez uma coisa diferente, sabe? Que nem lá no How I Met Your Mother, pra quem já tem essa referência, vem o Barney e ele coloca lá, a edição, coloca aí depois o clipe. It should be all rise, baby. Bam. Definitely getting psyched. Ele fala, vamos colocar um CD, e tem muita gente que acha que a música tem que começar aqui embaixo e daí crescer até o clímax. Mas não, tem que começar lá no clímax. Eu queria ter visto isso um pouco, sabe? Vamos direto, vamos ver o que acontece. É o risco, né? Acho que nessa vez eles foram um pouco na receita. É outra coisa que eu também percebi bastante. Eles seguem a receita de todas as outras temporadas, que é o mesmo tipo de solução de roteiro. Eles vão crescendo, eles vão subdividindo os grupos, o problema vai acontecendo aqui e ali, até que eventualmente no final provavelmente vai ter uma junção dos núcleos pra coisa acontecer. Só que o problema, de novo, é que é a última temporada. A gente tem só 8 episódios, então as pessoas estão nessa emergência de ver alguma coisa, mas eu também achei que chegou no final, pra mim, compensou, tá? Então... Eu acho que tem mais uma coisa que eles
devem estar pensando ali, né? De por que tá subdividido, por que tudo isso. Eles não são mais crianças. Eles não são nem mais adolescentes, né? Eles não são mais aquela figura bonitinha que eles tinham antes, né? Aquela dinâmica, principalmente o Dustin com o Steve, que era como se fosse a criança birrenta, mais inteligente, reclamando com o cara mais velho. Perdeu isso. Então eu acho que eles estão ressignificando e talvez testando um pouco aí pros próximos episódios. De repente eles filmaram um monte de coisa, vão dar uma reeditada aí no último mês. Geralmente não. Eu acho que não. Eu acho que já deve estar pronto o material inteiro. A galera já recebeu, assistiu, inclusive. Mas certeza que eles estão testando aí alguma coisa, porque a molecada não é mais molecada, agora é um monte de gente velha, né, que acho que tem que ressignificar. Quiseram trazer esse tom mais sombrio pra coisa, essa comparação com Harry Potter faz sentido nesse ponto. Eu não lembro de sentir isso com Harry Potter, tá, mas eu era leitora do livro, então eu já, sei lá, lendo a história de Harry Potter, assunto completamente, né, transversal, mas era uma quest deles de buscar as Horcrux. Então você meio que vai acompanhando, é mais devagar, é mais soturno, mas você consegue, você é levado pela narrativa. Aqui não, aqui pareceu uma grande pausa, uma quebra gigante. Foi. Não só isso, como existiu uma quebra sem grandes explicações. Você vai meio que entendendo o plano deles à medida que eles vão dialogando e mostrando o plano. É bem assim, expositivo, porém não explicativo, sabe? E no final deu um salto de tempo, porque eles estão super mais velhos, mas no momento eu ouvi falando ali, eu não lembro de ter falado, saltamos pro futuro aqui. Eu acho que não foi explícito, tempo passou, né? tá? A gente só assistiu uma vez até agora, então não lembro se teve um lettering ali, uma legenda. Eu sei que são 18 meses porque eles divulgaram isso extensivamente antes da série. Parece que a gente não gostou, e eu realmente comecei, a minha amiga, inclusive, minha melhor amiga Ana, beijo pra você, ela me odiou porque eu mandei mensagem depois do primeiro episódio e falei, meio né? Tá meio lento. Ela, como assim? Tá lento? A menina quase sendo sequestrada, não sei o quê. Mas eu realmente, no começo, me demorou pra me pegar. Eu talvez tivesse expectativas muito grandes, mas quando chegou no quarto, eu acho que eles entregaram o que tinha que ser. Não demorou pra me pegar, mas acho que por um motivo muito simples. Stranger Things. Sim. É só isso. Porque realmente, eu entendo, foi mais devagar, assim. Começou a engatar ali no terceiro episódio, eu acho. Foi, no terceiro. Assim, no segundo já acontece o sequestro da Holly, a gente vai comentar mais ou menos por cima de tudo que aconteceu, dos personagens, dos núcleos, mas eu acho que no terceiro que a emergência começou a acontecer. Só uma pausa, principalmente pra quem tá vendo. A gente tem uma ideia, que pode continuar ou não, depende de vocês também, de impressões 3D ao longo, que é o hobby desta pessoa aqui do meu lado, que de impressões 3D ao longo dos programas são temáticas. Então a gente tá com uma impressão 3D acontecendo em tempo real, que tem a ver com este programa aqui, que eles estão... Não sei se dá pra ver, não sei se mas depois a gente mostra uma câmera bem. dessa vez, mas depois a gente mostra direitinho. É temático de Stranger Things e a ideia é ir preenchendo o cenário também ao longo do tempo com esses itens que vocês podem deixar sugestões ao longo dos programas também. Agora, falando sobre episódios, primeiro episódio, a gente abre com Hawkins em quarentena. O exército já é colocado como vilões, sumariamente, assim, eles são uns dos antagonistas na série até agora, fora o Vecna, e dá a entender que eles estão há meses, mais de ano, procurando o Vecna em missões do mundo invertido, se aproveitando de missões do exército indo pra lá. Estão controlando o portal que tem em Hawkins pra entrada do mundo invertido. E aí que a gente já tem a apresentação de como tá cada um, e tem principalmente o Dustin no luto dele absurdo pelo Ed. Que já é uma das questões que eu falei sobre o não ser mais adolescentes. O Dustin, pra mim, era o principal, que tinha toda essa dinâmica, principalmente com o Steve, que deu muito certo. Maravilhoso. Deu muito certo nos anteriores. Daí adicionou a Robin, que pra mim foi uma puta de uma adição também. E agora ele tá com esse luto, porque... Eu não sei, eu acho que o Dustin como adulto não funciona mais naquela dinâmica. E ele tá igualzinho, né? Igualzinho ao Ed. Então ele é uma homenagem ali ao Ed clara. Ele incorpora, eu acho que até pela questão dele no leito de morte do Ed, ele ter assumido que ele ia continuar com o Hellfire, ele ia ser a pessoa que ia continuar o legado. Então ele tenta fazer isso, ele usa a camiseta, ele apanha. Na hora que tem um take, que ele senta na mesa, o refeitório, na ponta, e ele senta igualzinho a posição, assim, do Ed. Então é claramente uma demonstração de que ele tá tentando mimetizar o Ed ali e sofrendo pra caramba. Ele é o que sofre o luto. E o que você acha dessa diferença dele querer continuar lá com o Hellfire Club e os amigos dele pedindo pra ele parar e tal? Quem você acha que tá certo, quem você acha que tá errado? Eu te falei por cima, né? Eu gosto muito do Dustin. Eu amava o Ed, eu sofro pelo Ed também, junto com o Dustin ali. Nossa, quando a gente reassistiu, foi uma choradeira, que é uma coisa. Olha que... Exato. Então, assim, por mim, eu entendo o Dustin, eu apoio a visão dele, né, no caso. Mas eu também entendo os amigos. Na forma pragmática e lógica, ele não deveria se expor, né? Ele deveria ficar na encolha.
Tanto que, né? Que apanhou Aconteceu o e que tal. aconteceu. Só que eu fico com pena. Eu entendo o Dustin, eu vou apoiar o Dustin aqui. Eu acho que não tem certo e errado quando é essas coisas, né? Né? Ele tá fazendo em homenagem a um cara que, se você pegar a 4ª temporada, ele amava o cara, ele foi o cara que foi atrás de resolver tudo, ele que achou o Ed, ele que fez tudo, e pra ele foi claramente, acho que de todos os personagens, a maior perda, né? Foi. Então, eu entendo o lado dele de querer honrar isso aí, todos nós acho que queremos honrar o Ed, né? Mas deixa ele lá no Quarteto Fantástico no resto. E o resto, não, né, cara? A gente tá numa guerra isso aqui. Ou vamos concentrar no nosso inimigo aqui antes de seguir viagem, né? Porque vai ser complicado. Então, não dá pra falar quem tá certo e quem tá errado, mas apanhou à toa. Apanhou à toa. Isso foi. E falando de guerra, uma coisa que eles de novo repetiram em questão de estratégia de roteiro é separar a Eleven do resto. Ela tá separada, treinando, escondida, porque ela tá sendo caçada, o que é compreensível, mas tá ela, Hopper, eventualmente a Joyce, e ela treinando pra caramba pra tentar ser mais forte e derrotar o Vecna quando encontrarem o Vecna. E tem aquele super protecionismo do Hopper, não sei o que e tal, eles levam isso um tempinho até lá o segundo episódio, mais ou menos. E ela tá meio que deslocada do resto de novo, né, até agora. Eu acho que, eu entendo, justifica dentro do roteiro, mas apaga um pouco ela de propósito também. Talvez pra dar espaço pros outros, até porque a gente tem uma história que tem uma menina super poderosa, se ela ficar sempre sendo o foco, ela é a única que vai fazer as coisas. Que desafio de ser pode tudo, né? Exato. E aí tem o resto, que eles começaram já desde o primeiro episódio a dar espaço pro Will, até pra justificar o crescimento dele pro quarto episódio, e os outros que tá todo mundo meio pra baixo, né? Me deu uma canseira o negócio de Steve, Jonathan e Nancy, que foi o único ponto de comédiazinho no primeiro episódio, que vê aquela coisa, os dois disputando, subindo aquela torre lá de sinal de rádio, sei lá, que nos primeiros degraus eles já estavam sem fôlego, mas na vida real, ali eles subiram super empolgados. Me deu uma canseira porque eu acho que pro Steve é um downgrade, sabe? Ele já teve toda uma evolução de, deixa Nancy... Tudo bem que eles se aproximaram na última temporada, mas assim, de tentar gostar de si mesmo também, sabe? É meio que o papo que a própria Robin, por outro contexto, falou pro Will. E aí ele volta, ele tá lá urubuzão do casal faz mais de ano. Eu acho meio blé, sabe? Um humor que não me pegou. Como a gente tá entrando num negócio super pesado, isso pra mim não casou. Meio que me deu uma preguiça. Eu entendo por causa desse até de Ross e Rachel, né? O Robin e Ted. Cansa, às vezes, né? Se você... Pra quem assistia o Friends ou assistiu How I Met Your Mother, era aquele negócio, né? Vai e volta, vai e volta, vai... É de novo Hollywood sendo Hollywood ali. Perdeu o efeito pra mim também. Pra mim não importa muito... eu não assisto por causa deles. Pra quem gosta, perfeito, manda bala. Eu tô por causa de outros assuntos assistindo isso aí. Eu adoro Steve. Steve pra mim é um dos meus favoritos. Mas não o Steve em relação ao casal ou não casal com a Nancy, sabe? Pra mim isso... O casal do Steve pra mim é o Dustin. Exato. Adoro aquela dinâmica. Inclusive, muito legal. É muito triste ver que os dois estão até agora, né, se batendo um pouco, né, dando choque um pouquinho. Eu acho que isso vai passar. Eu sinto falta da dinâmica. Entendo. É porque ainda não teve a virada do Dustin. Ele tá no luto. Eu tenho certeza que vai ter um momento que eles vão virar. A gente tem as nossas teorias, né? E quando chega no segundo episódio, a gente entra no negócio do Vecna, Henry, Wan tá tentando raptar a Holly, que é a irmã da Nancy e do Mike, e eventualmente ele consegue com o Demogorgon. Tem a cena da Karen, que é a mãe, né, dela, que muita gente reclamou pelo que eu vi na internet, porque ela quebra a garrafa e começa a ferir o Demogorgon. E, meu Deus, como ela consegue ferir o Demogorgon que as armas não conseguem ferir direito? Gente, é só pra dar um espaço pra ela brilhar, é isso. A mulher teve o máximo que ela teve de destaque até hoje foi ela e o Billy, tendo um affair que não aconteceu. Agora deixaram ela ter toda a potência de mãe ali, né, enfim, de mulher. Mas ela no final... o pai sempre foi sem graça, né? Eu boto um pouco mais só pra... Mas eu vou te falar, ele é sem graça, mas eu adoro ele com a xícarazinha lá dele, todo jantar. Ele só queria paz, né? Jornal. Acabou. É um personagem que tá ótimo ali do jeito que ele tá. Abre a temporada e tá uma galera na casa dele, né? Saco, ele tá de saco cheio. Ele quer a paz e ele deixa claro que não tem, né? Exato. Não, mas eu achei interessante, né? Porque o Demogorgon com ele, zero paciência. Deu um tapão, ele já entrou em coma com a Karen. Vai, me ataca um pouquinho, depois eu rasgo você inteiro. Eu entendo essa cena da Karen. Você acha que ela tinha que ter morrido? Porque... Pra mim é indiferente no caso dela. Justificaria uma cena passável. O Demogorgon ainda é o Demogorgon. Ela ainda levou o tapa e voou, então... E ela ficou viva pra dar informação depois, né? Que foi a questão acho que essa parte de roteiro, essa parte ela é importante, né? Do amigo imaginário da Holly. E a Holly, ela vai pra dentro da mente do Vecna, o que é algo que eu acho que é uma teoria que eu nem sei se era difundida, mas eu acho que era meio óbvio. A gente reassistindo as temporadas, a gente já tinha entendido
Porque o Henry, ele fala várias vezes sobre essas pessoas eu não matei, elas vivem aqui, então era meio que claro que a própria Max também estava dentro da mente dele de alguma forma. E aí dá a entender que ela tá junto com algumas outras crianças sendo sugada, tal como o Will foi um dia, e tá dentro da mente dele, vivendo no mundo. Não sei se eu pensei na mente dele, mas sim, eu tinha certeza que ia ter alguma pelo menos eu falei isso com você na época, eu lembro que eu comentei, eu falei, ok, então a Max, até falei assim, a Max, então ela vai ficar presa pra sempre até ele ser derrotado, porque ela tá na mente dele, né, porque é uma coisa que ele ficou fazendo referência o tempo todo, quando você reassiste, você pega umas coisinhas a mais. E aí o que a gente tem é, primeiro, a missão da Eleven, que acabou tentando resgatar a Karen, Holly não conseguiram, né? Ela vai pro Upside Down, encontra com o Hopper, que tava lá fazendo uma missão, acabou ficando preso, que deu tudo errado. Eles batem de cara com um muro bizarro lá, intransponível. Parece guardar onde estão as vítimas do Vecna. E os dois ficam lá até se dirigirem no terceiro episódio pra base da galera, que fica um pouco descrente. Falei isso, de como o exército entrou no Upside Down tranquilamente, com a tal Dr. K lá, Sarah Connor. E eles ficam na base e o Vecna... Referência dos anos 80. E o Vecna tá lá, tipo, fica aí, galera. Sarah Connor, cadê? Não, tem o Terminator. Tem o Terminator. Na camisa dele, pra quem tá ouvindo o áudio. Mas assim, meio que o Vecna cagou pra quem tava lá na base, no Upside Down. Tipo, não me importo com vocês. É isso. Ele tinha o plano dele e ele foi pro plano dele. E o que você achou dessa Dr. K enfiada do nada, assim? Eu acho que é um pouco Hollywood tentando fazer o exército de mal. Porque, assim, eu não sei a impressão das pessoas, mas que nem quando a gente falou, eu senti o exército, porque, não sei, se coloca lá no lugar do exército do outro lado. Tem um cientista maluco fazendo uns projetos bizarros lá, meio que estilo Hitler de magia negra, abre um portal pro outro mundo que tem demônios, esses demônios vêm para aqui, sequestra criança, mata adolescente, faz um monte de coisa. O exército, pra mim, não faz mais sentido do que ele querer acabar com aquilo ali. E daí já começa a quinta temporada colocando eles como vilões. Eu achei um pouco estranho, porque pra mim, na visão do exército, se colocar no lugar deles, eles meio que estão fazendo certo, né? Eu entendo a questão de que eles tentaram matar a Eleven e a gente gosta da Eleven e tudo isso aí, mas no ponto de vista deles, eles não sabem quem é Eleven, eles não sabem se foi ela que coisou. Mas é uma baita de uma falta de comunicação do exército. Tudo bem que era um projeto secreto, mas tinha que ter alguma informação. Eu acho que esse é o papel, eu acho que esse vai ser o papel da Sarah Connor, da Doutora K. Eu acho que ela vai servir pra tirar essa minha visão e colocar, não, o exército é mal por causa dela, porque quem tá no topo manda em todo mundo. Tipo, ela tem todas as informações e ela está filtrando para que as pessoas achem que a Eleven é ruim pro interesse dela. Não sei se vai ser isso, alguma coisa do tipo, mas uma coisa a gente sabe sobre o exército, o topo manda, o embaixo obedece, ela tá mandando. Ela sabe alguma coisa ali e a gente já, pelas frases e tudo como acontece, foi feito pra não gostar dela. Se você não gosta dela, você não gosta do exército. Porque o que matou de soldado lá, que de repente tem filho lá em casa, né? Nem sei se o cara era bonzinho, nem sei se ele concorda com a doutora K, mas ele tá seguindo ordem, morreu. Mas te falar, já que matou todo mundo, quando o Hopper entra lá e ele consegue chegar na Dr. K e ele só dá um murro e ela cai, eu falo, por favor, você matou um monte, mate essa mulher também. Porque claramente ela é a mais importante de matar, mas por motivo de roteiro ela continua viva, claramente, ela vai voltar daqui a pouco. Mas se nem Schwarzenegger de metal matou, hein? Hopper não é nada. Não, essa pessoa. Então, e aí a gente teve, principalmente em questão de evolução de personagem, a questão da construção do Will, da autoaceitação dele, da descoberta sexual que já estava clara principalmente desde a última temporada, e ele se aproxima da Robin. Eu fiquei descrente quando eu vi os trailers, porque ele não viu o trailer, eu vi. Sem spoilers. Aí, até essa minha querida amiga maravilhosa, ela comentou, nossa, incrível, vai ter essa união da Robin e do Will, então ela vai ajudar, ela já tinha falado, ela vai ajudar ele a se entender, né, como gay e tal. E eu falei, ok, entendo, mas a Robin era tão boa no outro núcleo, sabe? Vai tirar ela dessa dinâmica e ela e o Will não combinam. E eu ainda acho que eles não combinam. Mas nessa construção do Will, foi maravilhoso. Eu acho que tem muitas formas de Hollywood, de cinema em geral, as séries fazerem esse tipo de coisa e ficar forçado e estranho. Eu acho que eles fizeram muito bem. Ficou natural. Me surpreendeu. Ficou natural, ficou bonito, você entende. E ela falando com ele também foi uma forma que eu acho que ficou verossímil, assim, acontecer na realidade. Ela não é explícita, até porque pra ela é uma coisa que ela se aceitou mais recentemente, não é um assunto que sempre foi bem resolvido. Ela também não é agressiva com ele, até porque nos anos 80 não era tão fácil você chegar abertamente e falar sobre. Então ela vai na tangente, na nuance, falando sobre ela, ao mesmo tempo que ela fala sobre ele, e ela foi dando os gatilhos necessários pra ele se aceitar, se entender, independente
independente do Mike, assim, eu achei muito bom. De verdade, me surpreendeu pra caramba, assim. Eu lembro de você comentando antes de sair a temporada, falando dessa possível dinâmica deles. E ali eu falei, não tem nada a ver. A Robin é a Robin por causa do Steve e do Dustin. Acho que funciona ali dentro. As piadas dela, pra mim, nunca foram nada demais, mas funciona muito bem porque tá ali. Se tirasse, eu já achei que não ia ser legal. Então me surpreendeu muito. Ver ela ali com ele funcionou muito bem. Mas eu ainda acho que aquelas piadinhas que ela solta com o Will e com a mãe dele, não sei, ali ela escorregando lá no corrimão porque ela se fala, né? Ela fala, não, desculpa, minha mãe sempre fala que eu sou meio estranha, eu não tô querendo debochar de ninguém. Sim. Então por que ela escorregou no corrimão, sabe? Ali pareceu deboche com deboche só. Então não sei, eu acho que ela ainda sozinha com esses parâmetros aí não funcionou bem. Mas quando ela passa a mensagem pro Will e o que acontece no final, eu acho que... Vamos falar bonito, a causalidade ficou muito boa, terminou. Isso me surpreendeu. Eu não esperava que eu ia gostar dessa relação e essa parte ficou muito boa. Não tenho o que reclamar, não. Apesar de que, assim, a Robin, agora Rockin' Robin, ela funcionou bem como a Nancy na temporada passada. Eu achei que o contraste das duas deu bom, assim, e foi meio que independente. Ainda tinha o Steve ali, ele era assunto entre elas, ainda era uma bengala, assim, de questão ali e tal, mas ela teve um momento que ela, inclusive, foi quando elas vão tentar visitar o Victor Creel lá, que é o pai do Henry no hospício, prisão, né, na verdade. É a Robin, que com esse jeitão dela, assim, que ela do nada começa a falar um monte e convence o diretor a deixar elas entrarem. Então ela já teve um momento dela de brilhar, inclusive com a estranheza. Eu gosto muito da Robin, eu só não vi ela encaixando com o Will, até porque, vamos ser sinceros, as últimas 2 temporadas, ou a última principalmente, apagou muito o Will. Quem era o Will? O Will era só o garoto que tava sofrendo pelo Mike. Vamos lá, desde a primeira. O Will só apaga, só é apagado, só se ferra, ela só se fode o tempo todo, vai pra Upside Down, todo mundo esquece dele, cospe lesma. E a pior de todas das sofrências do Will, o cabelinho. Eles zoam isso! Eu amei que eles zoaram o cabelinho de cuia, que nem tá tão cuia mais. Não tá mais, tá bem melhor. Mas zoaram o cabelinho dele. Ele falou, já sei que não tá tão na moda. Eu quase falei, Will, o cabelo tá ótimo agora, já sabe. Passaram pro soldado, que tá soldadinho com o cabelinho que até raspou embaixo pra ficar. Então, mas o Will, quando ele vai pra Califórnia, não tem nem nada vinculado a ele. Antes ele era o sofredor. Ali ele foi nada. Ele literalmente só sofreu pelo Mike. Então eu acho que eu não conseguia ver o Will com a Robin, porque o Will tava muito apagado. Então eu achei maravilhoso como agora, inclusive foi uma questão dele com a mãe, ele cortar esse vínculo um pouco. Falar, pô mãe, eu sei que você se importa, né, que eu tô passando por problemas há várias temporadas, mas eu tenho ideias boas, a sua foi uma porcaria, eu vou fazer a minha. Então essa independência... se colocar, né? Aprender a lidar um pouco com o conflito. Exato, essa independência foi importante. Então ele existe, independente da mãe, independente do Mike. Eu lembro depois que a gente reassistiu a 4ª, a gente tava discutindo e a gente falou muito disso, né? Tem 2 coisas que a gente falou muito. Uma é do Will, de como ele foi apagado, de todas essas coisas, do cabelinho. E muito dessa dinâmica dele dentro de todo mundo ali. E ele volta pra dentro do grupo, até entendo que ele fica bravo lá porque ninguém quer mais jogar Dungeons and Dragons, porque todo mundo continuou a vida, né? E andou pra frente. E ele quis voltar e resgatar a vida dele e não conseguiu. Então eu falei, nossa, esse moleque se fodeu demais. Seria muito bom se na 5ª ele viesse e virasse a Eleven, até mais forte, sei lá, dá uns poderes pra esse cara, que ele já se ferrou tanto que ele merece. Então, se tem alguém que se ferrou, foi ele e o Steve. O Steve apanhava sempre. Não apanhou ainda, hein? Não apanhou ainda, vamos ficar calma lá. Vamos ver se ele sai dessa sem um arranhão aí, nem nada. Porque o Hopper, nada contra o Hopper, ele se ferra bastante, ele vai até pra prisão na Rússia, se ferra, mas ele sempre tem um momento machão dele que dá a reviravolta. O Steve não. Ele vai lá contra o Billy, leva o sarrafo, fica no chão. Quem tira o Billy dali não é ele. É a Max, né? É a Max que tira, que dá uma pelas costas dele, né? Então ele é o cara que se ferra e nem tem oportunidade de passar por cima. Ele só volta pra dinâmica com o Dustin, a gente se diverte e ama muito. Inclusive o Steve tá um pouco apagado ainda, né? Eu tenho esperanças porque ele juntou com o Dustin, eles estão, né? O Dustin tá um pouco mais centrado na missão depois de ter apanhado pra caramba. E eu acho que a dinâmica deles vai ser diferente, não tão humorada, mas imagino que cresça a partir dos próximos episódios. E uma grande reviravolta, já chegando no 4º episódio, foi a questão da Max. A gente não acertou que ia ser a Max aparecendo ali nas memórias. E olha que eu tinha pensado, já falei pra vocês que a Max terceiro, no episódio. Que ela aparece no finalzinho, né? Que ela chega... eu já tinha pensado que ela tava dentro das memórias, mas eu não me toquei que aquela perna era dela. Realmente não me toquei. Nem um pouco. Ela aparece lá toda descabelada, toda coisada lá de séculos andando lá nas memórias. Meio Hillbilly Redneck. Exato. E assim...
Eu acho que o que eles estão fazendo com a Max é uma forma dela voltar, né? Porque não faz sentido ela tá ali, tá em coma, que o Lucas tá lá ouvindo a música da Kate Bush pra sempre, e ela só existir pra salvar a Holly. E eles já deram 2 grandes indícios de que ela vai voltar sozinha, eu acho. Sempre vai ter aquela questão com a equipe, né? Eles sempre falam muito de como eles trabalham juntos, mas eles gostam de empoderar personagens, né? Sim. E eu acho que a Max vai ser uma, por 2 razões. Primeiro porque a Max, e ela sempre... Max né? é maravilhosa. É sempre a poderosa do grupo ali sem poderes, né? Ela se coloca assim, né? É o tipo de pessoa que passou atrás nas suas costas e fala, eu acho que ela passou aqui, né? Ela é o que o Will está tentando ser, que ela sempre se decidiu. Sofreu pra caramba na vida e ela decidia sozinha as coisas, né? Tanto que se isolou quando tava sofrendo, porque ela queria se resolver sozinha. E daí, a outra coisa é o que o Lucas fala pra ela. Ele fala assim, cadê você aqui? Se você tem uma hora pra você voltar, é agora. A gente precisa de você na briga. Nessa guerra, a gente precisa de você. Então, antes, quando eu terminei de ver a 4ª última vez, eu achei que a Max ia voltar só no final, assim, tipo, ia ter um papel lá no meio, mas ia meio que voltar quando tudo se resolvesse. Agora, depois dessas coisas que aconteceram, eu tô achando que ela vai voltar antes. Talvez 6º episódio, aí 5º episódio, ela já esteja de volta pra ajudar na briga, sabe? E você acha que ela salva a Holly ou ela volta sem a Holly? Porque a Holly tá presa, né? Com ela, né? Não, mas a Holly, ela tá não só na memória, mas ela tá fisicamente presa. Isso que deixa mais complicado a Max ajudar nesse sentido, porque né? a Max, o corpo dela ainda tá ali. Talvez ajude a sair e a Holly acorde lá do outro lado e faça alguma coisa por dentro, não sei. Aí é mais difícil mais adivinhar. Complicado. Porque o Will, quando ele tava preso dessa forma, ele precisou ser resgatado, né? Ele não conseguiu acordar e sair daquilo ali. Eu tô esperando a Holly, a heróica, curar alguém. Clériga, né? Eu quero ver ela curando alguém. Botaram ela de clériga. Por que clériga? A gente vai fazer um especial só pra falar de D&D, como eu falei pra vocês, porque eu quero que ele me explique todas as classes de todas as pessoas e qual o todos sentido. Os monstros. Tá vendo? Isso eu tenho perguntas, mas já chegamos nisso. Porque a gente tem que falar de outras coisas que aconteceram vinculadas também a Max, que ela fala que ela ficou andando nas memórias dela, até que ela chegou numa memória que era do Henry. E ela chega na memória do Henry, e é a Joyce que tá lá no Colégio Hawkins, espalhando os panfletinhos lá de uma peça, e lá na peça tá escrito, estrelando Henry Creel de sei lá qual personagem. E aí isso mostra que o Henry, ele teve uma interação com a Joyce. E que as pessoas estão surtando com isso? Porque existe, eu contei pra você por cima, existe uma peça oficial, ela dita como canônica, que ela começou em Londres, foi pra Broadway, em Nova York, que teve algumas modificações quando foi pra Broadway, mas que conta basicamente o passado do Henry. Como ele conseguiu os poderes dele, em tese, e como... Não foi dissecando a aranha lá? Não foi. Eu não vi a peça. Foi numa caverna, em Nevada. Tá, isso já explica alguma coisa do negócio do medo na caverna, entendeu? É uma coisa muito louca, é assim, a série começa dizendo que existia um experimento, acho que era Filadélfia o nome, que o pai do Hopper participou, parece que esse experimento aconteceu na vida real. O sanduíche ou o sushi? Não, peraí, o sushi é a Califórnia. Nossa, tá. Que era pra deixar um navio invisível, e aí fez esse experimento na série, na vida real acho que não, fez com que o navio fosse pra dimensão X, que é aquela que o Vecna cai, né, que o Henry cai quando a Eleven manda ele. E aí ele voltou com um pouquinho dessas partículas, poeiras cósmicas lá, que o Will também teve mais pra frente, e num determinado momento... Os midi-chlorians do Stranger Things. I've been wondering, what are midi-chlorians? It's heroin. Essa partícula alterou o sangue dele, umas doideiras e tal. E parece que, estudando o pai dele, tinha um cara russo que estava envolvido na pesquisa. E o russo, como sempre, ele fugiu com as partículas, não sei o quê, e foi pra uma caverna. E ele morreu lá, sei lá o que acontece. Porque isso, eu vi relatos, tá, gente? Porque eu não vi a série naturalmente, a peça, e não tem na internet, infelizmente. Mas que aí o Henry vai brincar nesta caverna em que estava o objeto partículas, depois que o russo pereceu lá, sei lá. E ele é atacado por essas partículas. Nesse momento que ele meio que incorpora o que seria, em tese, o Mind Flayer ou essa coisa do Upside Down. Ele meio que tem o trauma do Will de outro jeito. Teve um trauma nessa coisa, a série pelo menos traz como trauma, e ele vai pra Hawkins depois de um incidente na escola dele em Nevada, se não me engano, porque ele já mexia com os bichinhos, matava os bichinhos, um garoto acusou ele de matar o cachorro, e ele vai lá e cega o garoto meio que sem querer, assim. Ele virou Daredevil. Parei. A peça, ela trata dele como se ele fosse lá no high school, ou seja, ele é mais velho do que na série, eu não sei como eles encaixariam isso. Ele tem um par romântico que é a irmã adotada do Bob.
E aí ele passa a série toda com essa coisa do amor tentando salvar ele enquanto ele luta com a sombra. É meio brega, assim, mas enfim, a peça funciona. Bob, Hopper e Joyce começam a investigar porque os gatos lá, o gato da mãe do Dusty, morre. Coitada, ela perde gatos desde sempre. E um monte de bicho começa a morrer, e eles começam a investigar, e eles chegam a desconfiar do Henry, não sei o quê. Então, existe toda uma ligação desses três, que são canônicos na série, com o Henry. E a peça que acontece é porque realmente o Henry, ele participa de uma peça que a Joyce estava ali fazendo junto e divulgando e tal, dirigindo. Então, as pessoas acham que não só a peça foi dita como canônica, mas a série está colocando como oficial porque colocou a situação da peça e da caverna. E aí puxaria todas essas outras coisas, que eu acho ruim. Porque, primeiro, eu não sou muito fã dessa coisa de você pegar o vilão e ele precisar ser bonzinho originalmente sempre. O garoto até agora ele foi apresentado meio como psicopatinha. Posso introduzir então o fato de Dungeons and Dragons? Vecna, no Dungeons and Dragons, era um rei humano que vira uma divindade. E uma frase famosa de Vecna é: o bem não é a ausência do mal. O mal é uma escolha, é uma linha. Então ele escolheu. É como se fosse isso dentro do Dungeons and Dragons. E que eu também, às vezes, acho que um vilão pode ser só um vilão e não uma pessoa. Eu acho legal quando é uma pessoa que foi desvirtuada e tal, mas eu acho que isso aí virou tão popular e tão normalizado que todos os vilões agora tem que ter um passado e que ele era bonzinho e que ele ficou ruim, que eu também preferiria se ele só fosse se desvirtuando ali, porque nem o Vecna. O Vecna no D&D é isso, ele é uma personificação do mal. Então, é claro que eu acho assim, as pessoas estão jurando que vai ser exatamente o que acontece na peça, na série. Eu acho que nem dá, porque como eu disse, cronologicamente não encaixa, sabe? A irmã do Bob, que nunca foi citada, o Hopper, a Joyce e o Bob esqueceram da questão toda sobrenatural, estranha e misteriosa que aconteceu em Hawkins. Aí tem gente falando assim, que eu postei isso nas redes sociais mais ou menos, as pessoas falam, não, mas é porque nesses 18 meses, ninguém falou pro Hopper e pra Joyce que o nome do Vecna era Henry Creel. Aí eu falei, pelo amor de Deus, que amadores é esse? Que você senta pra falar do vilão e você não conta o passado dele, o que aconteceu, não faz sentido. Então assim, eles não lembrarem, eu acho que vai ter uma justificativa adaptada. Então, assim, é um retcon. Acho que eles vão aproveitar um pouco da peça, mas não tudo, senão não faz sentido. Quem tá escrevendo a peça é o humano, né? Eles têm direito a errar também. Eu não gosto muito desse tipo de coisa também, mas ainda gosto da obra. Mas então... o teatro funciona, fica lindo, mas você vai jogar pra série, algumas coisas foram apresentadas de maneira diferentes. Você não pode mudar, porque sim. Você tem que, ok, ajusta. Então, provavelmente, eu acho que provavelmente, ainda assim, vai ter uma questão de controle do Mind Flayer sobre o Vecna. Aí pergunta, faz sentido que o Mind Flayer seja mais poderoso que o Vecna em questão de D&D? No jogo, não. Tá. Na verdade, no jogo, que eu falei, o Vecna é um deus, ele virou uma divindade, o Senhor dos Segredos, como chamam ele. Ele é um homem que ele morre e volta como um lich e ganha seus poderes divinos, tanto que nem sabe se o que acontece com ele, o que ele tá fazendo hoje, porque ele é o Senhor dos Segredos. Inclusive, até um fanfic aí que eles referenciam um pouco na série, é que a mão esquerda e o olho esquerdo do Vecna, quando ele vira divindade, isso não tá mais no corpo dele. He is not only missing his left arm, but his left eye. E são grandes artefatos de maldade dentro do jogo, né? Se você for pegar numericamente, né, como os japoneses gostam de fazer, quanto maior seu nível, mais forte você é. O Vecna, dentro do jogo, o nível de desafio dele é 26. Isso significa que com uma party, né, com 4 aventureiros de nível 26, eles poderiam enfrentar o Vecna. Eu não sei se vocês conhecem pessoas que chegaram tão longe, assim, quem joga Dungeons and Dragons, não sei se conhece pessoas que chegaram no nível 26. É raríssimo essa. Chegar no 10 já é considerado que você é um herói no jogo. Chegar no 26 é uma lenda das lendas das lendas. Então, ninguém nunca enfrenta a Vecna mesmo, pelo menos nos meus jogos não é algo normal. Ele já vai muito além. Aí vem a curiosidade, o Demogorgon também é nível 26. Ele é um dos maiores príncipes, um dos maiores demônios. O Mind Flayer é 7. Então eles qual já é a diferença? deram uma... O Demogorgon e o Vecna são entidades. O Mind Flayer é uma raça. São os bichos de poderes psionicos, que aí acho que tem muito a ver, né, com a Eleven mesmo. Mas ele não seria mais forte não que o Vecna. Nem de longe, assim. Então, eu gostava da ideia do Vecna, do Henry, enfim, ele ter chegado nessa dimensão X e aquela cena que ele dá forma ao que a gente tem como conceito de Mind Flayer na série, que ele controle aquilo e aquelas partículas pra usar, que sejam os seus poderes psíquicos também entre as dimensões, né, a normal e o upside down, o mundo invertido,
que ele tem esse poder sobre o Mind Flayer. As pessoas, elas entenderam isso com a chegada do Vecna e com a chegada do trailer essa temporada e talvez com a questão agora da peça, que é mais recente, elas inverteram. Ah, não. Quer dizer, então, que o Henry, ele tá achando sendo que o Mind controlado. Flayer controla o Henry? Eu acho que podia ser diferente. Eu não sei como eles vão fazer, mas eu acho que eles podiam fazer diferente. As partículas podem ser alguma coisa maligna que te leva a ser ruim. E a partir do momento que ele aceitou ser ruim, não é que ele é controlado pelas partículas ou pelo que a gente entende como Mind Flayer, mas Foi ele desvirtuado. ele cedeu e ele é o senhor dele mesmo, não a partícula o comanda, sabe? Do que essa ideia de que, não, ele é controlado e uma hora ele vai chegar e falar, abraçar Eleven e se sacrificar. Acho meio brega, assim, não vou gostar se isso acontecer. Essa parte eu não criei muitas teorias, não. Acho que eu tô esperando pra ver mesmo. Eu não sei, pode ser que lá no começo, quando ele era só um humano, o Mind Flayer era mais forte, e daí a situação reverteu. No começo realmente controlava ele, depois ele desenvolveu os poderes, ele reverteu contra o mestre dele, né? E agora ele tá controlando. Pode ser. Essa parte não sei. Não sei como é que vai ser. Quero ver como é que a nossa party vai lidar, na verdade. Eu tô mais focado nos principais. Falando em principais, então, eu queria falar sobre o Will e ele ser o sorcerer, o feiticeiro dessa party, e sobre ele ter... Ele é antena, como fala, né? Ele não é Eleven. Os próprios criadores já deixaram isso claro numa entrevista após esses episódios. Ele tá conectado com a mente coletiva, e quanto mais próximo disso, mais ele tem essa forma de controlar a galera ali do Upside Down, mas ele não é Eleven. Ele não virou um ser psíquico. Ele provavelmente teve essa alteração no corpo dele, o que já era esperado também por causa... Gente, eu ficava toda hora na internet falando também, gente, por favor, o Will vilão não. O garoto só sofreu, agora ele vai ser o Will the Wise, ele vai ser o mago, não sei o quê. Aí chega o Mike e fala pra ele, não, você não é o mago, você é o feiticeiro. Por quê? Qual a diferença aí? Explica pra gente. Eu vou responder, mas deixa eu fazer um paralelo com uma coisa que a gente falou ali atrás. Que tem os 4 principais que já jogavam o D&D, né? Tinha o mestre, era o Mike, né? Mas também já foi dito que quando o Mike ele tá jogando, ele tá do outro lado da cadeira, ele é um paladino. Tanto que o Will fala na 4ª temporada que ele é o coração da galera, né? É verdade, eu acho que tem muita relação com essa imagem dele de paladino. Eu não gosto muito do Mike, eu acho ele sem graça. Mas eu acho que o personagem principal da equipe vai ser sempre assim. A gente reassistindo essa parte, quando ele fala, ele é o coração, a gente fala, garoto chato. Até alguém nessa temporada mata o Mike, acho que ninguém vai sentir falta. No máximo é o coração do Will e da Eleven, de ninguém mais. Desculpa, gente, quem gosta do Mike aí. Ele é o Seiya daqui do Stranger Things. É o personagem que só serve como uma cola mesmo e... Não sei, de resto não me impressa muito, não. Mas então, tem o Mike, que ele é o paladino, né? Vem o Lucas. O Lucas, ele é um ranger, né? Um ranger. Por isso que ele dá os estilingadas dele e tal. Por isso que ele faz todas essas coisas. Ele é frio, né? Calculista. Quando chega nas brigas, ele sempre calcula, ele sempre tá lá pra treta, ele não nega fogo. Mas ele sempre coloca, não, peraí, aqui, não, me ajuda aqui, né? Eu vejo ele muito nesse papel. Daí, antes de falar do Will, eu vou falar do outro cara que eu acho muito importante nessa aí, que vem um pouco das minhas teorias, que é o Dustin. O Dustin é um bardo. Dustin é o bardo? Não é dito isso explicitamente. E aí que vem muito da minha teoria de por que ele tá tomando o lugar do Ed, o guitarrista do Master of Puppets. Também seria o bardo. Putz, pra mim vai acabar essa temporada ele tocando guitarra. Você acha? Não sei, mas se ele é o bardo... Se o Netflix tá me escutando aí e vai ter uma cena épica de redenção, vai ter um pouco disso aí. Porque não é dito, eu não lembro de ter visto na série falando isso, mas se você procurar materiais na internet, você vai ver muita gente falando disso. Se não me engano, quando ele joga, uma das vezes ele fala da inspiração do bardo, né? Coisa do tipo. Então, eu acho que ele é o bardo agora que tá em baixa, né? Ele tá na época de luto, ele tá desenvolvendo os poderes de bardo dele, porque ele é o cara carismático da equipe, né? Ele que traz o coração mais do que o Mike que traz. Ele é o coração, meu. E ele sempre faz essas brincadeiras, ele é o cara dos planos. Ele é. Então, faz muito sentido ele como bardo. Ele fala ali, tipo, esse plano aqui tá meio ruim, hein? Exato. Ele que sabe da antena, ele que faz a antena, ele que tem as geringonças, né? E daí vem o Will the Wise, que sempre foi pra gente o mago, né? E daí o Mike vem com essa quebra aí de mago. Não, você não é o mago,
você é o feiticeiro. Pra mim, se eles queriam colocar uma referência, eu não sei, porque eles colocaram como Sorcerer. Sim. Até por isso que foi já um spoiler, o nome do episódio já me contou o final do episódio. Sim, que Ali ele quando ia ter um apareceu poderzinho. feiticeiro, já a gente, pelo menos eu já sabia Sim, que tava sim. falando do Will the Wise, Uhum. que o Will ia ganhar um poder ali. Mas então, qual que é a questão? O mago, ele aprende a magia, ele aprende a usar aquilo que ele tá fazendo, a dar a bola de fogo. E que nem o Mike fala, não, é inato, é seu, você nasceu com isso. Porque no Dungeons and Dragons é isso, né? O feiticeiro, né? O Sorcerer, vem disso. Ele é um cara que ele tem um sangue de dragão, de um bicho aí épico, né? Um bicho mais forte, que faz com que ele tenha magia já naturalmente nele. Eu não sei se no caso do Will ficaria mais legal colocar ele como um Orlock, daí eu queria ouvir a opinião de vocês. O Orlock é diferente. O Orlock, ele não é o cara que ganhou o sangue ali. Porque o Will não nasceu com poderes, pelo menos não deu a entender, ele desenvolveu os poderes, como se ele tivesse feito um pacto. O Orlock faz pactos. Entendi. Então, eu não sei. Assim, eu adoro Mas o papo do feiticeiro. naqueles negócios lá de D&D de ser bom, neutro, não sei o que, ele pode ser qualquer coisa? Depende da entidade que você faz o acordo, né? Então, não sei. Eu adorei ele como feiticeiro. Tava torcendo pra esse momento. Aí eu achei que ele atuou muito bem. As poses dele, assim, não Ficou foram muito Eleven, legal. foi bem ele, foi diferente. E eu fiquei muito feliz, gente. Porque o que as pessoas... Você não viu o trailer, mas o que as pessoas estavam teorizando, que o Will, ele ia ser de novo controlado pelo Mind Flayer, ele ia ser vilão. Eu falei, não. Aí eu falava, gente, na internet, não. De novo, era o Will the Wise. Na época eu falava, era um mago da Party, ele vai ter um poder ali. O garoto já sofreu o suficiente, não vai fazer repeteco de história, já basta o que eles já repetem. Então, quando ele veio e mostrou pra galera na cena do trailer que ele não foi controlado, o trailer tentou enganar, botou uma fala do Vecna que não aconteceu naquele contexto, que o trailer tem que fazer mesmo, senão ele entrega tudo. Eu achei maravilhoso. Cena incrível, maravilhosa, ele parando os Demogorgon ali, porque eu fiquei, gente, quem que vai parar? Porque a Eleven tá lá com o Hopper, né, toda cagada, ela não ia chegar a tempo. Quem quer fazer alguma coisa? Quando ele fez, eu achei maravilhoso. Foi diferente do que eu esperava durante a quinta temporada. Eu achei que ele ia controlar os Demogorgons. Eu não achei que ele ia fazer aquilo que ele fez. Fez o Vecna no Demogorgon, né? Sim. Ele Vecnou o Demogorgon. Eu achei que ele ia controlar e usar eles até pra, sei lá, tentar bater no... Mas ele pode tentar fazer Pode isso ser que ainda, seja né? algo que aconteça. Pode ser algo que pode até passou evoluir. pela minha cabeça. Mas assim, acho que o Orlock talvez seja uma referência legal, mas nada contra o feiticeiro, me comprou ali, quase fiz o Ola quando aconteceu ali, se é que eu não fiz e não lembro, que a gente apaga a cabeça e só assiste, né? Porque aquela cena pra mim foi de disparar o coração, adorei. E foi muito bonito, assim, o crescente, porque, de novo, eles vincularam com essa aceitação dele, quando ele se aceita, ele aceita também a esquisitice, os poderes, e aí ele usa tudo que ele tem, assim, eu achei maravilhoso. Ele deixa, pela primeira vez, o Will deixou de ser a vítima. Nossa, é isso, sabe? Finalmente, o garoto merece. E o Noah lá, Schnapp, o ator, eu achei que ele tá muito bem na temporada. Quando deram espaço pra ele, eu acho que ele tá muito bem. E aí, só coisas que a gente não citou pra gente finalizar, porque temos um espaço de tempo limitado nesta câmera, neste momento, sobre Nancy, em geral, fora a questão do trio, ela também tá muito mais séria, até porque ela começou a ter a família dilacerada. Então eu acho que ela tá meio também em transição pra alguma coisa nos próximos episódios. Ela não teve nenhum baita destaque ainda. Ela já teve bastante no passado, eu não sei se precisa agora também. Eu acho que ela continua sendo a dona de si mesma, ela já comprou essa coisa dela. Ela é a guerreira, ela vai aparecer lá com um taco de beisebol, é isso. Ela é muito melhor que o Jonathan, né? Vamos combinar. Que o Jonathan até aprender a bater um pouquinho lá no hospital demorou. Ela já sabia atirar desde o começo. Tampa o ouvido das crianças aí, tira a maconha dele, dá um LSD e vê se ele faz alguma coisa. It's heroin. Nossa, pelo amor de Deus, nossa. Porque ele tá ficando muito sem graça. Quando ele entrou na lore Jonathan maconheiro, eu falei, nossa, piorou mais ainda. Jesus, que coisa chata. Nossa, ficou muito chato. Não façam drogas. Não, por favor, gente. Nunca não proerd. Eu quero só a surpresa durante a temporada, né? Que teve, você falou muito dessa surpresa do Will ser bonzinho ou não. Não sei, eu achei realmente, eu comprei de que o Vecna tava lá na salinha. Ah, teve a 8.
A 8. Quando apareceu, eu fiz tipo, não. Aí ele falou, não, vai que eles agora usam ela pro bem, né? Porque foi horrível. Eu falei, ok, vou pensar de forma positiva, vamos usar ela pro bem agora. Porque A temporada coisa a temporada chata, da o episódio 8. dela. Episódio chato. Não, mas a temporada da 8 foi a mais apagada pra mim. É? Nossa, Não, foi. eu até gosto. Agora, o episódio dela pra mim, assim, chato. Chato. Então, assim, vamos colocar ela de novo, né? Não, tem outra pessoa que a gente esqueceu, muito mais importante. Derek. Glyfo Derek. Esse cara veio porque eles perceberam... Nossa, pensando agora, faz muito sentido. Eles trouxeram o Derek... Pra trazer o humor das crianças. Pra trazer o Dustin de volta. O Dustin deixou de ser o Dustin, tá muito grande. Bota o Derek lá. Puta, faz total sentido. Eu acho que foi isso agora, pensando. Eu achei maravilhoso que o Derek era insuportável, a Holly odiava. A Erika também, é muito boa até hoje, a personagem, irmã do Lucas, mas ela também não é mais criança pra ser esse humor, né? Aí chega o Derek e é um menininho insuportável, que eles sequestram ele pra poder fazer o plano de pegar o Demogorgon, tentar capturar ali, né, impedir que ele fosse sequestrado, descobrem as crianças e tal. E ele no começo sai correndo, ele dá um trabalho, o garoto insuportável. Aí chega a Joyce usando ele depois pra tirar as crianças lá do quartel do exército e fala, você não é o Derek, o dipshit Derek, você é o delightful Derek. E ele incorpora, ele começa a fazer lá os mantras, a mãe dele com as crianças, fica batendo na cabeça das crianças próximo do banheiro. Cabelinho. Muito bom. Maravilhoso, sério. Eu vi no trailer. Revelação. Eu vi no trailer do garoto e eu fiquei assim, essas crianças novas, como é que eles vão enfiar? Eu adorei, mais uma vez, a série aqui me surpreendeu. Falei, incrível a adição. Muito bom, espero que continue com o Delightful Derek para os próximos episódios. E digo mais. O Dustin vai passar a tocha pra ele. Pra ele vai ser... Ele vai ser o Hellfire Club do futuro. Porque essa é a Erika, né? Mas a Erika meio que cagou também, não tá estudando, né? E tal. Ela ficou nerdice ali. Pode ser que seja pra ela. Mas como o Derek, pra mim, é o Dustin na nova temporada, talvez ele seja a próxima tocha. Pode ser que vá pra Erika. Pode ser. É porque a Erika também não teve tanto destaque pra isso, né? Meio que quem tá sofrendo e falando de Hellfire Club até agora é só o Dustin. O resto meio que né? Passou pra frente. Bem... Neste momento, nosso episódio piloto de estreia sobre Stranger Things é esse. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai trazer outros, porque já pensei aqui que a gente não falou de outras coisas, como o livro, que com certeza vai ter alguma importância lá da dobra no tempo da Holly, sobre D&D, que a gente tem outras coisas pra falar, teorias. Então, a ideia nos próximos é a gente deixar a impressão que já acabou aqui atrás da gente, ela passando com mais detalhes para vocês acompanharem o processo, né? E também verem como ficou o item que vai entrar nos próximos vídeos e programas do que a gente fez em projeto 3D. Nesse aqui a gente não conseguiu fazer isso ainda, então a gente vai deixar no finalzinho um take da impressão sendo finalizada, mas infelizmente aqui foi só um improviso. Então, para você que quer saber como ficou o nosso Demogorgon no fim, vai entrar agora um take do processo final e do resultado conclusivo. Mas para ver com mais detalhes, a gente mostra no próximo vídeo, então acompanhe, se inscreva e siga a gente para mais conteúdos assim também. E acompanhe no Instagram, que a gente monta lá junto também. É verdade, vai ter Instagram também, que eu vou colocar aqui na tela, então siga a gente. E a gente vai fazer igual o Stranger Things fez com a Netflix e esquecer a família do Derek e terminar aqui.